Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Djalma Frasson, da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Eu trabalho para a Regional Sul e serei um dos moderadores do nosso seminário Soluções para Cidades e Ruas do Futuro. Bom, esta é uma iniciativa da ABCP, em parceria com a Amurel, Associação dos Municípios da Região de Laguna, e conta com o apoio da Prefeitura de Tubarão, juntamente com o projeto Tubarão 180 Graus, e da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio Tubarão, que sempre busca a valorização dos profissionais associados. Bom, eu quero agradecer o Cleuton e a Daniela, que fizeram toda a articulação deste evento, que inclusive era para ser presencial no mês de maio, fazendo parte da programação dos 150 anos da cidade de Tubarão. Porém, o Covid mudou todos os nossos planos, né? Bom, esse primeiro módulo, Ruas do Futuro, a importância da infraestrutura urbana na qualidade de vida do cidadão, será apresentado pelo engenheiro Alex Maschio. Alex, ele é engenheiro da BCP Regional Sul, ele é engenheiro civil, formado pela PUC do Paraná, especialista em planejamento e gestão de negócios e também em gestão pública, mestrando em planejamento urbano pela UFPR. É professor da RTG, da FESP e atua na BCP desde 2005. Bom, as perguntas vocês podem fazer pelo chat durante a apresentação de cada palestrante, que após todas as apresentações serão respondidas pelos respectivos palestrantes. Bom, eu vou chamar aqui o Alex para fazer a apresentação. Alex, é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão todos me vendo aí, vendo a apresentação, tudo tranquilo? Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui, né, e parabenizo desde já a todos aí pela participação. A gente sabe como é difícil tirar um tempinho, né, para trabalhar mais conhecimento, para adquirir conhecimento, mas o importante é que estamos aqui num grupo bem interessante de pessoas e hoje vamos discutir um pouco aí as ruas do futuro, o que são as vias que a gente imagina para frente, como que a gente imagina as nossas ruas, os projetos, o que isso vai impactar na vida das pessoas, né? Vamos começar por essa minha apresentação, seguindo com a da professora Márcia, falando de plano de mobilidade e terminando com as soluções aí com o Djalma. Então, começando a minha apresentação, e já tivemos aqui uma pequena trava aqui na apresentação, só um minuto para eu fazer isso andar. Aí, agora foi. Então, a gente vai falar um pouco da infraestrutura urbana e qualidade de vida. O que uma coisa tem a ver com outra, né? E para começar essa discussão, eu coloco essa imagem pensando na forma mais ampla, né? O que é a infraestrutura urbana, né? Então, a infraestrutura envolve tudo aquilo que está relacionado com a mobilidade, né? Então, tudo que vai nos proporcionar o ir e vir, o caminhar, o pedalar, o andar o circular com o veículo, o transporte coletivo e todos esses outros aspectos. Os espaços públicos, né? Então, como que vai funcionar a questão de drenagem, de permeabilidade, como é que as pessoas vão se comportar nesse espaço, o saneamento, conexões, né? A gente muito fala hoje de cidades inteligentes, né? De todo esse processo de conexão, internet das coisas, como que as coisas interagem de uma maneira efetiva e rápida, e a comunicação como um todo. E se a gente analisar essa questão da infraestrutura e todos esses aspectos aqui que eu coloquei de uma forma rápida para vocês, todos eles estão passando invariavelmente pelas nossas ruas, né? Não há como você pensar em mobilidade, por exemplo, sem pensar em rua. Não tem como pensar em drenagem urbana sem pensar onde ela vai passar, e invariavelmente ela vai passar pela rua. Saneamento, as conexões, né? Tanto conexões estrutura, né, o hardware da coisa, como a questão de conexão entre as pessoas, conexão de negócios, de relações, tudo isso passa pelas nossas ruas. Então, a rua é aquilo que tem de mais abrangente no nosso espaço urbano, na nossa infraestrutura urbana, e necessariamente tem que ser pensada de uma forma diferente daquilo que a gente está pensando, ou não? Ou será que
as ruas do jeito que a gente tem hoje, né, nas imagens que a gente visualiza hoje, elas nos trazem uma perspectiva daquilo que a gente imagina como um espaço público ideal. Baseado nessas fotos aí que eu coloquei para vocês e que obviamente que impacta a questão do pavimento, né, até pelos nossos olhos estarem muito voltados para a questão da pavimentação e do espaço onde circula o carro, dá para a gente perceber que tem muito mais complexidade aí por trás do que simplesmente a qualidade do pavimento, né? Se a gente olhar essas fotos mais a fundo, a gente não percebe calçadas adequadas, a gente não percebe nenhum tipo de ciclovia, de mobiliário urbano, a iluminação é deficitária, a própria arborização, né, com alguma exceção ali de coisas meio sem planejamento, sem ordem, mas não há uma arborização adequada. Então a gente precisa ter uma visão mais ampla do que a rua e não simplesmente focar naquilo que a gente vem focando desde a metade do século passado, né, do século XX, quando o sinônimo de desenvolver era abrir espaço para o carro. E a gente tem que mudar um pouco esse conceito, começar a olhar a cidade de uma outra forma e olhar as nossas ruas, consequentemente, de uma outra forma. Então, temos essa realidade, precisamos modificá-la. Para que isso aconteça, vou fazer um rápido exercício com vocês aqui. Vou colocar algumas imagens e vocês vão perceber como é fácil da gente identificar como a gente gostaria que fosse a nossa rua, as nossas ruas, e ao contrário daquilo que a gente encontra hoje, né, nas nossas cidades. Então, começando por essa aqui. Hoje a gente projeta as nossas ruas única e exclusivamente para os carros. E fazendo uma análise bem objetiva da coisa, quanto mais espaço eu abro para carros, mais carros eu vou ter. Então eu preciso pensar um pouco mais nessa questão do projeto, em como projetar minha cidade de uma forma que evite esse tipo de situação que dá para ver aí na imagem, né? Aglomeração de veículos, congestionamentos, tudo aquilo que gera um estresse danado. E para a gente fazer um comparativo nisso, eu pergunto para vocês, qual imagem vocês preferem, essa ou essa? Qual cidade que vocês gostariam de viver, né? É interessante que a gente aqui nos países subdesenvolvidos, América Latina e tudo mais, a gente projeta as nossas ruas para os veículos. Mas a gente espera, quando vai viajar para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, a gente quer vivenciar aquilo que está na outra imagem, né? Que é andar de bicicleta, as pessoas caminhando, usufruindo da cidade. Como é que eu posso conseguir isso se eu projeto a outra coisa, né? Então eu preciso alinhar o meu projeto. Continuando nesse discurso, a gente abre o máximo espaço possível para os veículos nas nossas ruas, em detrimento dos pedestres, deixa as nossas calçadas relegadas a um segundo plano. E facilmente a gente pode perceber que se colocar essas imagens na frente de qualquer pessoa que seja, qual calçada que ela prefere, né? Aquela que aparece o cadeirante, uma calçada deficitária, que ele nem consegue circular, né? E isso é um detalhe interessante, nós temos uma dinâmica aí num projeto nosso da BCP, Calçada Acessível, que trabalha com os gestores públicos fazendo simulações como cadeirante, como deficiente visual. E eu gostaria que todos pudessem participar um dia de uma dinâmica dessa e verem a dificuldade que é um degrau de 2 centímetros para um cadeirante. A gente às vezes fala, né, nós que temos a nossa saúde perfeita e condição de mobilidade como um todo, você olha e diz, ah, não, mas é 1 centímetrozinho, mas vai subir 1 centímetro de cadeira de roda para ver a dificuldade que é, ver o que esse 1 centímetro pode causar para um deficiente visual. Então, o que a gente prefere, né? Uma calçada daquele jeito, relegada a um segundo plano, mas com um pavimento para os veículos em perfeitas condições, ou será que a gente deveria se preocupar um pouco mais com as nossas calçadas e ter calçadas que propiciassem uma condição de circulação, de caminhabilidade, e até de outros aspectos, né, de lazer, de saúde, que fossem mais interessantes. Na mesma linha ainda, né, aquela visão deturpada do século passado também, ligando o desenvolvimento ao abrir espaço
e ocupar o território urbano de uma forma desenfreada, tira toda a vegetação, tira todas as árvores, impermeabiliza tudo e ocupa todo o máximo possível. E aí eu pergunto para vocês, vocês prefeririam morar nessa rua ou nessa rua? Com a arborização, com uma qualidade muito melhor em relação à sombra, à insolação, a espaço, né, a circulação de pedestres. Então a gente precisa começar a pensar os nossos projetos das nossas ruas de uma forma mais abrangente. Ainda pensando nas ruas, a gente trabalha sempre hoje com o processo de pensar as nossas cidades, de restringir, de falar que a segurança está em fechar os ambientes. E aí pensa em shopping, pensa em confinar espaços de lojas, colocar todo mundo para dentro e você circula na calçada com aquele paredão do lado ao seu lado, né? E sendo que toda a vida acontece lá dentro e a rua fica abandonada, fica sem vida. Ou será que seria melhor e a gente acha mais bacana uma rua comercial, com vida, com circulação, com gente, com as coisas acontecendo, com os cafés, né? O que que a gente gosta quando a gente vai viajar, vai passear? Eu tenho certeza que se a gente mostra essas imagens para as pessoas, elas definem claramente. Então, quando a gente fala de rua, é muito mais do que falar simplesmente do pavimento. E aí a gente tem que quebrar um primeiro paradigma, né? Nós temos uma cabeça formatada e voltada para a questão do carro. E nós precisamos pensar isso de uma forma um pouco mais abrangente. Então, além do pavimento, que obviamente merece uma atenção e a gente tem que dar essa atenção, mas a gente tem que pensar em como embutir os outros modais, as outras questões de mobilidade nesse processo. Então, as bicicletas, o caminhar, os novos meios, né, de transporte, então os monociclos, os patinetes elétricos e tudo aquilo. Como é que eu vou preparar a estrutura da minha rua para receber essas questões? A drenagem, será que eu não tenho alternativas em relação à forma que eu estou trabalhando a drenagem? Será que o caminho é realmente fazer só galeria cada vez maior, subterrânea, e tentar esconder os nossos rios, esconder a forma como a água é conduzida? Pensar no mobiliário, né? O pessoal, por que o pessoal gosta de ir no shopping? Porque tem um mobiliário para ele sentar, tem um espaço tranquilo para ele descansar, arborização, a iluminação, quanto a iluminação impacta na segurança, né, das nossas vias, a sinalização, a parte de conexão, né? Então eu não posso pensar numa rua hoje sem pensar como as coisas estão conectadas, então semáforo, como é que ele vai abrir, como é que vai circular, se eu tenho rede de Wi-Fi, se eu não tenho, como que eu controlo o fluxo ali. E, obviamente, como que tudo isso vai impactar na economia. Então, uma rua inteligente, uma rua do futuro, ela precisa necessariamente pensar em como prover o desenvolvimento sustentável daquela região. A infraestrutura dessa rua tem que estar ligada nesse processo e contemplando tudo isso. E, obviamente, que todos esses aspectos aí que eu coloquei, eles vão impactar, por exemplo, na saúde, no lazer. Se eu tiver uma ciclovia de qualidade, uma calçada de qualidade, as pessoas vão usar mais o espaço da rua, os espaços públicos vão ter uma melhor saúde, vão ter condição de lazer e, consequentemente, eu vou economizar recursos públicos lá na minha cadeira de saúde, que eu posso destinar para a infraestrutura. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais macro. Vou ter mais segurança, eu pensando a minha via de uma forma objetiva, com soluções, por exemplo, de moderação de tráfego, né, de traffic calming, eu posso, de repente, com um projeto, promover uma maior segurança viária, com a iluminação, promover uma maior segurança pública, pensar as nossas vias para as novas mobilidades, né? Então, esses dias eu estava circulando aqui em Curitiba, cidade que eu moro, e me deparei com um monociclo, aqueles veículos com uma roda só, elétricos, circulando aqui no centro da cidade. E aí eu me perguntei, eu falei, pô, que perigo, né? O cara circulando com aquilo ali no meio dos carros. E ao mesmo tempo, a pergunta que me veio foi, será que ele está certo? E aí a resposta para mim mesmo foi a seguinte, eu acho que ele está certo e nós que estamos errados de ainda estar projetando as nossas ruas para os carros, sendo que rapidamente tudo vai migrar para aquele tipo de veículo ali.
porque é um veículo barato, não poluente, que tem uma autonomia interessante, que o cara carrega na mão como uma maletinha, vai para casa dele. Então, a gente começar a repensar a nossa estrutura, as nossas vias. A promoção da cidadania, né? Então, eu promovendo um espaço com mais qualidade, eu estou promovendo cidadania para as pessoas se sentem mais pertencentes àquele espaço e, consequentemente, elas vão ter uma maior qualidade de vida. E, obviamente, que tudo isso gerar mais qualidade de vida, eu estou colocando para vocês que o nosso foco tem que sair do veículo e o foco ser voltado para as pessoas. A gente precisa projetar as ruas do futuro para as pessoas. Não estou dizendo que a gente vai ter que esquecer o carro e focar simplesmente nas pessoas, mas a prioridade, o nosso foco principal tem que mudar para as pessoas. E isso está lá nos princípios da agenda urbana, né, da nova agenda urbana, uma reunião que envolveu aí todos os grandes especialistas mundiais na questão do planejamento urbano e definiu 10 princípios para cidades inteligentes, para cidades do futuro, sendo que o primeiro princípio ele já diz lá que as cidades têm que ser socialmente inclusas e envolventes, centrada nas pessoas. Então, como a gente não levar isso em consideração no projeto das nossas vias? Temos que trazer tudo isso para o nosso contexto de ruas e para o projeto da nossa rua, e aí sim pensar nas nossas ruas do futuro. Então, dado toda essa conceituação e todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, como que serão as nossas ruas do futuro, né? O que a gente imagina como adequado, como proposta, como alternativa para as nossas ruas, para as nossas cidades daqui por diante? E eu costumo dizer que as ruas do futuro são as ruas sustentáveis, e não aquelas sustentáveis do ponto de vista só ambiental, que é o que a gente tem como hábito, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem por hábito pensar só na questão ambiental. Mas aqui eu estou falando da sustentabilidade no seu tripé. Então, sim, a parte ambiental tem que ser contemplada, mas eu preciso pensar também na sustentabilidade social. O meu projeto, a minha via tem que trazer esse aspecto. E tem que trazer o aspecto econômico. Não adianta eu ter uma solução maravilhosa que proporcione ganhos sociais e ambientais, mas que economicamente seja inviável. Então, eu preciso trabalhar com esses três aspectos. E vamos vê-los de uma forma bem objetiva aqui. Então, no primeiro tópico aí, no aspecto social, como que as nossas ruas têm que ser tratadas? Então, o primeiro ponto é, será que eu não posso trazer para as nossas ruas, para as nossas vias urbanas, um pouco de identidade, tirar aquele aspecto de rodovia, aquele aspecto grosseiro, agressivo, que a gente tem colocado nos nossos projetos? E aí tem algumas imagens, a maioria delas no Brasil, que vocês podem enxergar isso. Tem ali Blumenau ao centro, tem Itajaí, tem Toledo à esquerda e à direita tem fotos ali da Bolívia e da Colômbia. Então vocês podem ver que a gente de alguma forma com soluções, com técnica, traz a identidade das pessoas para o ambiente, tira aquele caráter agressivo da via, de prioridade do carro e transporta essa via para um aspecto mais aceitável, mais harmonioso com as pessoas. E esse é o propósito aí nessa questão. Um espaço como esse, que é na Cidade do México, né, trabalhando com as vias compartilhadas, você tem a mesma circulação do veículo, você não impediu o veículo de circular, mas a prioridade mudou, porque agora tudo está no mesmo nível da calçada, então o veículo circula a uma velocidade mais baixa, porque ele sabe que as pessoas podem, em um momento ou outro, atravessar essa via, tem uma circulação prioritária, tem os novos modais, né? Então, esse tipo de via compartilhada para os novos modais é muito interessante. O mesmo conceito, né? Então, transformando o espaço, aquela ali da Cidade do México, essa na Argentina, né? Vocês percebem a mesma coisa em Buenos Aires, calçada no mesmo nível do espaço onde circula o veículo, né? Trabalhando com pavimento intertravado, com concreto estampado, mas sempre com o mesmo conceito de proporcionar essa maior amplitude para o pedestre, para os outros modais, para os modais não motorizados, de forma prioritária em relação aos veículos, não impedindo os veículos, mas redirecionando,
trabalhando mais a segurança, mudando um pouco o conceito, dando prioridade à segurança viária e a outros aspectos que não só a circulação dos veículos. E para a gente fechar essa parte dos ganhos sociais, né, eu trago aqui uma foto de uma outra via no centro de Blumenau, que agora me fugiu o nome da via. Mas o importante é o seguinte, eu estou bem na esquina e eu tirei a foto para o lado esquerdo meu, mostrando como era a via. E se vocês perceberem, a via é extremamente estreita, sem calçada, dá para ver até a moça circulando lá na rua, né, caminhando pela rua, com um estacionamento, ou seja, totalmente a prioridade voltada para os veículos. E a gente percebe que a rua não tem vida nenhuma, né? A rua está abandonada, só serve como estacionamento ou como passagem. E essa mesma rua, para o lado direito da esquina, revitalizada, permitindo que os veículos passem ainda, obviamente numa velocidade muito mais baixa, mas abrindo espaço para os pedestres, para a circulação das pessoas, para os cafés que ali abriram, para os restaurantes, então trazendo vida. Essa foto a gente tirou bem cedo, então o comércio ainda não estava fluindo efetivamente, mas você tem já uma perspectiva muito diferente do que pode ser a vida nessa rua e naquela. E obviamente que uma rua dessa é muito mais promotora de desenvolvimento econômico e sustentável do que a outra via, né? É um investimento feito pela gestão pública simplesmente por uma passagem. Aqui é um investimento para um uso de um espaço. É totalmente diferente. Então, nessa questão social, a gente tem que pensar, quando a gente falar em ruas do futuro, que ela tem que levar em consideração no projeto como criar identidade, como trazer a cultura das pessoas, como valorizar os espaços, como é que eu promovo segurança, como que eu trago essa questão dos novos modais, da mobilidade como um todo, incorporada ao meu projeto, como que eu trago desenvolvimento econômico, transformação, né? Então, a transformação no sentido de melhoria, como que eu melhoro a condição da minha via, proporcionando principalmente qualidade de vida a todos. Quando a gente fala do aspecto ambiental na sequência, um dos graves pontos e dos nossos graves equívocos é quando a gente ocupa o território, o espaço urbano, invariavelmente a gente vem colocando e vem ocupando de uma maneira desenfreada, principalmente pintando de preto todas as nossas vias, que é a grande parte do território, né? E esse pintar de preto faz com que aquele espaço absorva mais calor. Isso é um conceito básico, né? Quando a gente está no verão, por exemplo, você não sai com uma blusa preta lá fora. Por quê? Porque você absorve mais calor, você passa mais calor. Então, se a gente tem os nossos pavimentos, as nossas vias todas pretas, elas estão obviamente absorvendo mais calor e concentrando o calor na superfície. E a pergunta é: será que a gente não tem alternativas que proporcionem uma menor absorção de calor? E obviamente que tem soluções de pavimentos mais claros que proporcionam, como vocês podem ver aí na foto térmica, uma temperatura muito inferior, chegando até 14 graus a temperatura da superfície inferior em relação a um pavimento asfáltico. E tanto isso é verdade que na cidade de Los Angeles, por exemplo, tem um projeto chamado Cool Seal que define que a partir de agora, do ano passado, de 2019, eles vão pintar os pavimentos das avenidas de cinza para imitar o pavimento de concreto. Para quê? Para tentar diminuir a temperatura ambiente da cidade como um todo. Então, já comprovado isso cientificamente, essa menor absorção, trabalhando com pintura. Então, por que não construir já com pavimentos mais claros, que tragam uma harmonia maior para o ambiente e absorvam menos calor? Agravando essa situação, a gente concentra calor e, como vocês podem ver na foto da esquerda, a gente impermeabiliza praticamente todo o nosso território, todo o espaço da nossa via. E isso, consequentemente, faz com que aquela chuva que cai ali, né, que lá quando esse terreno não era ocupado, quando esse território não era ocupado, ela era 95% absorvida e só 5% caminhava na superfície, na situação de hoje, 95% da água escoa na superfície, menos de 5% é absorvida naquela região. E, obviamente, com tanta água na superfície e com o rio lá na frente
tendo a mesma capacidade, uma capacidade um pouquinho maior, porque foi retificado, eu vou ter aqueles efeitos de enxurrada, os alagamentos que a gente tanto conhece aí, que nos afetam tanto no verão, principalmente. E será que a gente não tem alternativa para isso? Será que eu não posso pensar em soluções técnicas que me permitam pavimentar e dar condições de mobilidade, mas ao mesmo tempo ter uma permeabilidade maior? E obviamente que a gente tem, né? Então, uma foto de cima ali é em Westmoreland, nos Estados Unidos, mostrando as vagas de estacionamento todas em pavimento permeável, e trazendo uma condição para aquela via similar à condição que tinha lá no princípio, antes dela ser ocupada, porque, se vocês perceberem, não tem boca de lobo nessa rua. Então, toda a água que cai ali naquela superfície, ela é destinada para o solo por meio dos acostamentos, dos estacionamentos, que é uma área que a gente fica perdida nas nossas cidades todo dia, né? Uma área totalmente fica embaixo dos carros, sem uso. Por que não dar um uso para ela? E começar a fazer um trabalho que é primordial, que é de retroalimentação dos nossos lençóis freáticos. Perguntem na cidade de vocês a diferença de escavação que você tinha 10 anos atrás e hoje para perfurar um poço artesiano, por exemplo. E por que que hoje é tão mais profundo? Porque o nosso lençol freático está secando, a gente está transportando toda a água pela superfície, a gente precisa retroalimentar os lençóis. Então, começar a usar soluções que também permitam isso. E as fotos de baixo são aqui no Brasil. A foto da esquerda é Piraquara, uma cidade aqui do ladinho de Curitiba, que definiu que todas as suas calçadas, a partir do ano passado, vão ser em pavimento permeável. Por quê? Porque a prefeitura entendeu que, se ela exige do proprietário, quando vai construir um imóvel, que deixe 25% do seu lote permeável, ela se obriga, para dar o exemplo, a deixar 25% da via permeável. E ela optou por fazer as calçadas e agora está mexendo nos estacionamentos. Mesma coisa em Blumenau, né, que é a Alameda Rio Branco, se eu não me engano. Acho que é isso. E tem a calçada, tem a ciclovia, já estão pensando e projetando também a parte do estacionamento em pavimento permeável. Então, quando a gente fala na questão ambiental, nós temos que pensar em soluções e em projetos que proporcionem conforto ambiental, redução de temperatura, que melhorem a condição de arborização, de permeabilidade, que promovam essa retroalimentação dos lençóis freáticos. Pensar em jardins de chuva, né, que são alternativas interessantíssimas para mitigar o efeito das enxurradas também, em reduzir poluição, em aproveitar resíduos, né, em usar soluções que aproveitem resíduos de uma indústria, de outra, ou que possam até reciclar os resíduos da mesma rua e que, abrangendo tudo isso, proporcionem menor impacto. Só para dar mais um exemplo, quando se trata de redução de poluição, por exemplo, a gente tem uma solução hoje muito conhecida aí, principalmente muito utilizada no Japão e na Itália, que são os pavimentos fotocatalíticos, que é com adição de um catalisador no concreto, né, o dióxido de titânio. Esse catalisador reage com cimento e com raio ultravioleta e captura o monóxido de carbono gerado pelos veículos ali que está na atmosfera, reduzindo a poluição, a percepção de poluição no ambiente ali na via urbana. Tivemos um case disso, né, uma obra que foi executada assim no Brasil, a Rua 7 de Abril, em São Paulo, que inclusive contou com uma arquitetura totalmente diferente, ali com blocos intertravados de dimensão bem maior, né, 20 por 40 por 16 centímetros de espessura, então peças diferentes, uma arquitetura diferente, mas com efeito da fotocatálise que pode reduzir muito aí a poluição atmosférica, principalmente nos ambientes mais de maior concentração de veículos, né? E isso está à nossa disposição, está na nossa mão, uma tecnologia que tranquilamente pode ser utilizada no Brasil, está aí o case para mostrar, e que a gente pode considerar nos nossos projetos. E para fechar, aqueles aspectos e aquele tripé da sustentabilidade que eu coloquei para vocês, tem a questão econômica, que o primeiro passo é a gente pensar, né, em não construir
uma infraestrutura única e exclusivamente pensando no custo de construção, que é o que nós mais fazemos aqui no nosso país. Que a gente pensa no custo de construção, está focado naquele período de 4 anos da gestão e não está nem preocupado com o que vai acontecer depois. E esse é o maior erro do ponto de vista de engenharia econômica, né? Porque a construção é um dos itens que tem que ser contemplados. Eu tenho que contemplar a manutenção, o custo de reabilitação, toda a solução tem uma vida útil. Depois dessa vida útil, eu vou fazer o quê? Com aquele pavimento, com aquela calçada, com aquele mobiliário. Então, eu tenho que trabalhar esse contexto também no meu projeto. O custo de operação, né? Quanto tempo e quanto recurso se perde com operação de recap nas nossas cidades hoje, né? De tapa-buraco. Já pensaram quanto dinheiro a gente perde? Então, uma cidade como Curitiba, por exemplo, gasta em torno de 8, 9 milhões de reais por mês com operação de manutenção de pavimentos. Será que a gente não poderia investir parte disso em pavimentos mais definitivos, em ruas mais definitivas e aos poucos ir melhorando a malha da cidade? Então, pensar nesses termos e começar a ter soluções mais definitivas e deixar de ter situações como essa, que exijam, né? Como diz meu filho, pô, pai, mas a gente paga 3, 4 vezes por ano tapar o mesmo buraco? Sim, é o mesmo buraco. Você está pagando o tapa-buraco ali 4 vezes no mesmo ano. Será que isso não é enxugar gelo? Será que a gente não está fazendo com que aquilo... A gente vai lá, faz um paliativo, faz um paliativo, faz um paliativo, ao invés de fazer e tratar uma solução definitiva. E a nossa Constituição traz algo nesse sentido, né, de você pensar nisso. Ela traz 2 princípios: o princípio da eficiência, que fala que o serviço público deve ser prestado sem onerar os cofres públicos ao ponto de causar desperdícios, e eu tenho o princípio da economicidade, que é a obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros. A melhor estratégia. Será que o que nós estamos fazendo nas nossas ruas é a melhor estratégia? Será que não está causando desperdício? Será que a solução e ficar gastando em tapa-buraco e fazendo recap, será que isso é vantagem? E eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, só para exemplificar essa questão, um comparativo de concreto versus asfalto, para vocês terem uma ideia. Então, só para contextualizar, a evolução do preço do asfalto e do cimento nos últimos 5 anos, né? Então, mostrando aí que o asfalto subiu mais de 200% e o cimento praticamente se manteve, né? Até abril de 2009, de lá para cá subiu um pouquinho, mas no geral, nos últimos 5 anos se manteve. Então, a gente tem uma diferença muito grande e isso, obviamente, viabilizou situações que a gente não imaginava. Então, por exemplo, o concreto sempre foi conhecido como uma solução mais duradoura, mas que tinha um investimento inicial maior, com custo de construção mais caro. E nesse comparativo que a gente realizou para o Paraná Cidade, de uma via aqui na região metropolitana, fica claro ali com embasamento de custos SINAP, custos da tabela da Prefeitura de Curitiba, soluções desenhadas para o mesmo tráfego, para o mesmo solo, para as mesmas condições, e um pavimento de concreto 34% mais barato em custo inicial do que o pavimento asfáltico que havia sido projetado. Quando a gente joga manutenção para 20 anos, isso vai para 71% de diferença. Então, nesse contexto, dá para entender que basicamente eu quase que consigo fazer e manter o dobro de vias se eu utilizar uma solução mais definitiva do que uma solução menos duradoura. Então, é para a gente repensar mesmo, é para a gente pensar algo diferente. E será que é um sonho fazer essa mudança, essa quebra desse paradigma e pensar em soluções diferentes, em projetar as nossas ruas do futuro de uma forma diferente? Eu costumo dizer que isso está muito mais em a gente pensar fora da caixa, em sair daquele quadradinho e daquelas soluções que a gente está acostumado, que nos levam aos mesmos resultados, né? Já diziam no passado, né? Como é que eu posso esperar um resultado diferente se eu faço sempre da mesma forma, né? E como é que nós estamos fazendo nas nossas ruas? Nós estamos fazendo sempre a mesma coisa e queremos que o resultado seja diferente? Não vai acontecer isso. Então a gente precisa sair da caixa. Precisamos pensar diferente para que a gente possa sim ter resultados diferentes.
E aí sim a gente começar a pensar de uma forma mais objetiva no planejamento urbano. Então, trazer num contexto de planejamento, e já fazendo um gancho aí para a apresentação da professora Márcia, que é focar lá na frente. O que eu quero? Quais os objetivos que eu quero? Como é que eu quero a minha rua lá na frente? Como é que eu quero a minha cidade? E a partir daí eu vou transformar a realidade existente. E para isso, obviamente, como diz o José Afonso da Silva, né, nesse conceito, eu preciso trabalhar plano de mobilidade. Como é que eu posso pensar em ruas, em vias, em mobilidade, sem pensar num plano de mobilidade que seja aplicável, que seja implantável? Então, eu preciso trabalhar nessa linha. E a partir do momento que eu começar a plantar, entre aspas, hoje, o que eu quero, e para eu chegar lá na frente no meu resultado, aí sim eu começo a edificar, né? Começo a, com sabedoria, construir a nossa casa, a nossa cidade, as nossas ruas, nosso país, e com prudência, com calma, com um bom investimento, ela vai se consolidando, né? Então, tá aí Provérbios 24:3, é com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Então, que a gente tenha sabedoria para fazer os nossos projetos daqui para frente, das nossas ruas, das nossas cidades, e assim a gente vá adiante, consolidando um novo caminho aí, um novo espaço urbano para todos nós, com mais qualidade de vida. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado pela atenção. Estão aí os meus contatos. Ali embaixo tem um link de um grupo de WhatsApp que a gente fez para discutir essas questões urbanas, de cidades, de ruas do futuro, de pavimento de concreto. Então, quem quiser acessar também, fica à vontade. E, na sequência, para a gente não perder aqui, para seguir e fazer o nosso debate no final, nós trazemos aqui a professora Márcia de Andrade Pereira Bernardines, que é mestre e doutora em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo, é professora da Universidade Federal do Paraná há 12 anos já, pesquisadora convidada da Universidade de Bordeaux, na França, para estudos relacionados à mobilidade, participou da elaboração dos planos de mobilidade nas cidades de Araucária, Pomerode e outras cidades, pesquisadora com experiência na área de engenharia de transportes, com foco principal nos temas mobilidade urbana, cidades inteligentes, sistemas inteligentes de transportes, engenharia de tráfego, transportes não motorizados e mobilidade inteligente, e atualmente coordena 2 projetos de pesquisa: Mobilidade Urbana Sustentável, Desafios por uma Cidade Inteligente, um estudo sobre o panorama dos acidentes de trânsito no Brasil e seus fatores de risco. E, além disso, é autora do livro Roteiro para a Elaboração de Planos de Mobilidade para Cidades de Pequeno Porte, e minha orientadora do mestrado, né, professora? Então, seja muito bem-vinda, obrigado pela tua participação e vamos em frente aí com a tua apresentação. Obrigada, Alex. Está todo mundo me ouvindo? Sim, ouvimos. Bom, ok, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer à ABCP pelo convite, né? Muito legal estar aqui falando hoje com vocês, debatendo assuntos tão importantes, né? Que eu vejo para a nossa cidade, para o futuro da nossa cidade. Tomando um gancho com tudo aquilo que o Alex colocou, né? A gente vem questionar, assim, junto com vocês, por que seria importante a gente estar falando de plano de mobilidade urbana, né, e as ruas do futuro, né? Então, tudo que ele comentou ali estão nessas breves palavras que eu coloquei ali, né? A questão do carrocentrismo, por exemplo, essa taxa de motorização sempre crescente nas nossas cidades, o número de mortes, né, aumentando cada vez mais, e por atropelamentos, né? A questão da dimensão humana tão esquecida, né? A gente vê que, como o Alex bem colocou ali, a cidade sem a presença do pedestre, sem a presença das pessoas, né? E a gente já não mais reconhece a vida nas cidades. Bom,
aí já vem Jangel, né, falando sobre essa invasão da cidade pelos carros, né? Então, a nossa cidade realmente ela ficou projetada, planejada para priorizar esses veículos motorizados e não dando espaço nenhum para que seja o pedestre ou seja o ciclista faça parte desse sistema viário. Dito isso, eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento urbano, né? Depois disso, a questão importante da sustentabilidade na mobilidade e dos planos de mobilidade para as ruas do futuro. Começando, então, com o desenvolvimento urbano, a gente faz a seguinte questão, né? Como que ocorreu tudo isso, né? Por que hoje nós chegamos aonde estamos? Por que a nossa cidade está do jeito que está? Bom, todo mundo sabe, pelo crescimento acelerado que aconteceu, e até mesmo a gente pode falar descontrolado desse crescimento na maioria das cidades brasileiras, né? E que isso teve reflexo nas nossas vidas até os dias atuais, em 3 setores, no econômico, no ambiental e no social. Então, seria a ocupação desses espaços inadequados pela moradia, que seria a formação das favelas, a questão do desemprego, a falta de infraestrutura em qualquer uma das áreas, seja transporte, saneamento, água tratada, educação, e os problemas de saúde e planejamento urbano. Aqui na minha apresentação, a gente vai estar focando um pouquinho, conversando com vocês, sobre essa questão da falta de infraestrutura relacionada diretamente aos transportes e que indiretamente tem a ver com a questão do planejamento urbano aí. Qual que seria o papel da mobilidade nesse desenvolvimento urbano, então? Bom, uma política de desenvolvimento urbano, o ponto principal, e que o Alex também comentou, é essa mobilidade centrada nas pessoas e não no carro, né? E mais uma vez, trazendo a reflexão de Jangel, quanto melhor o espaço urbano, mais viva é a cidade. E aí eu faço o seguinte questionamento: será que o atual modelo de mobilidade urbana funciona? Então, cada um presente fica pensando na cidade em que mora, né? No modelo de mobilidade urbana que tem, e será que ele funciona hoje? Bom, o que a gente vê na maioria das cidades, a motorização continua crescente, existe um declínio do transporte público por conta ou da ineficiência, né? Ou ele está inadequado, sem conforto, tempo de viagem muito longo. Isso levou a uma evasão dos usuários que chegou a cerca de 20% nas cidades. Eu estou falando aqui nos nossos tempos antes de pandemia, porque na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo agora, isso trouxe essa evasão, né, por outro motivo, né, que não depende só com relação ao sistema em si, mas pela questão do alto risco de contágio que esse meio acabou, né, proporcionando, uma queda, em média, das cidades brasileiras de 70% a 90%. Isso, para a gente, eu vejo que já daria lá um outro tópico aí para uma outra palestra, né, uma outra conversa. Mas, enfim, esse declínio é importante que a gente tenha consciência por conta de a gente não ter um sistema caótico na nossa cidade, né? Enfim, os altos custos de congestionamento, a questão da poluição, o aumento dos acidentes de trânsito e a exclusão dos pedestres na cidade também, né? Então, dito tudo isso, eu vou remeter àquela pergunta de novo: será que o modelo atual de mobilidade urbana funciona atualmente? Não, né, gente? E o que falta, né? O que precisa para termos uma mobilidade urbana humana? E aí é uma palavrinha que vai nos remeter ao nosso segundo ponto, que seria a sustentabilidade. Então, para uma mobilidade urbana ela se tornar sustentável, ela tem que atender a esses 3 pilares, né, da sustentabilidade, que seria o ambiental, o econômico e o social. Nisso, a gente vê que uma mobilidade urbana sustentável, a gente pode dizer que seria o quê? A capacidade da gente fazer essas viagens agora necessárias, né? Com o menor gasto de energia possível, e aí a gente vê a questão até da mobilidade elétrica e tudo mais, no menor impacto com esse meio ambiente e da forma mais econômica. Então, a gente vê que a utilização da mobilidade urbana sustentável é uma das principais estratégias para a nossa retomada no novo normal, para uma cidade saudável e não caótica.
As imagens que eu estou colocando aqui, elas mostram descaso e desrespeito, né? Então, descaso com o pedestre, né? De repente, que não tem tempo hábil para estar fazendo uma travessia segura. Descaso com quem tem mobilidade reduzida, né? E não consegue ter acesso a muitos equipamentos dentro da cidade, né? Desrespeito aos ciclistas que não têm um lugar dentro do seu sistema de tráfego seguro, né? Às vezes não tem a infraestrutura, ou quando tem a infraestrutura, essa infraestrutura ela é deficitária, ela não atende às dimensões mínimas necessárias para a segurança viária, né? E a questão dos acidentes de trânsito, que não há uma redução se a gente não tomar essas providências que nos traz a sustentabilidade na mobilidade, que é o foco no deslocamento ativo. Eu vou colocar aqui para vocês o atendimento a esses aspectos ambiental, social e econômico antes da pandemia, nos tempos atuais e no pós-pandemia, como que a gente gostaria que ficasse. Bom, antes da pandemia, o que a gente tinha? A gente tinha, no setor ambiental, a poluição. E a poluição causada por conta desses veículos motorizados, que a gente já vem falando, a invasão dos veículos nas cidades, o crescimento da taxa de motorização em diversas cidades do Brasil, né? Então, a gente vê que é uma poluição aí no setor ambiental. No setor social, a gente vê uma exclusão de muitos do transporte coletivo por conta do encarecimento da tarifa, por exemplo, e eu não consegui mais utilizá-lo. Uma exclusão, eu como pedestre não consegui me achar ou me inserir na minha cidade por conta do carrocentrismo, né? E a parte econômica, a gente vê um transporte de massa caro, então um sistema caro, os acidentes de trânsito em alta por conta da quantidade dos veículos que a gente vê no sistema viário, né? O nosso sistema de saúde, um caos, com vários leitos de hospitais ocupados pelos acidentes de trânsito, né? E isso tudo, a gente vê que o nosso deslocamento antes da pandemia, a gente poderia dizer que já era insano, ou já estava doente, né? Ou já estava até pandêmico, né? Nos tempos atuais, o que a gente vê? Bom, nos tempos atuais, nós estamos passando todos por uma pandemia, onde houve a necessidade desse isolamento social, né? Esse isolamento que aconteceu, houve uma redução drástica nos deslocamentos, ou pelo menos era para ter acontecido e aconteceu. Não havendo deslocamento como havia antes, a poluição diminuiu drasticamente, né? Com relação ao social, é um paradoxo. O isolamento acabou aproximando muito mais as pessoas, e a parte fraternal acabou em alta, né? As pessoas acabaram mudando suas formas de deslocamento e se inserindo novamente nas cidades. As cidades elas começaram a se conectar, as cidades elas começaram a ser mais agradáveis, né? E a parte econômica, embora a gente esteja vivendo uma crise absurda na nossa economia, a gente tem que pensar que alguns lados se destacaram, o e-commerce foi algo que se destacou, né, nessa época, né? E muito interessante o deslocamento ativo, que a gente observou através do delivery, das entregas feitas pelas bicicletas, né? Então, tudo isso trouxe um cenário onde a gente pode dizer, sim, que as cidades elas se tornaram cidades mais saudáveis. No pós-pandemia, o que a gente gostaria para na pós-pandemia? Manter essa diminuição da poluição, né? Então, a gente tem que manter isso. Por quê? Porque, como eu coloquei anteriormente, houve aquela evasão do transporte coletivo por conta de segurança, de proteção nossa por conta do vírus. A gente tem que tomar muito cuidado com que esse retorno, a gente venha estimulando mesmo os deslocamentos ativos, para que o nosso sistema não entre num caos total. Então, a gente tem que manter essa diminuição que a gente tem hoje, né, da poluição. O social, a cidade se tornar mais humanizada, né? Os espaços públicos na cidade mais presentes, né? Com o meio de encontro, né? E a cidade tornando mais um ambiente de convivência, que é algo que a gente não encontrava, né? Não encontra.
E na parte econômica, por conta dessa motivação do deslocamento ativo, vai haver, sim, uma redução dos acidentes por conta do menor número de veículos motorizados nas vias, e aí a tendência é que exista, sim, um número menor de acidentes por conta disso, né? E a gente vê a mobilidade mais humana. Como é que a gente vai sair? Ou como é que a gente vai passar dos deslocamentos insanos que a gente tinha em épocas antes, né, de acontecer essa pandemia? Como é que a gente faz com que a gente chegue nessa mobilidade mais humana? E aí é que vem o nosso terceiro tópico, que seria através do plano de mobilidade, né? Então, através do plano de mobilidade urbana, a gente consegue ver essas mudanças. Afinal de contas, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela vê no plano essa mudança que a gente deseja, essa mudança no modelo de deslocamento das pessoas, né? Essa mudança no desenho urbano das cidades. Por que eu tenho que fazer esse plano? Bom, se a gente lembrar como foi feito o nosso planejamento, até lá nos planos diretores das cidades, né? O planejamento tradicional de transportes, ele tinha muito foco no tráfego. O que para mim era importante, o que eu tinha como objetivo? Fluidez, né? Então, eu queria que a cidade fluísse, ou seja, eu estou aí focando no veículo particular. A minha preocupação era a capacidade de fluxo, mas num planejamento da mobilidade urbana sustentável, eu tenho que ter o meu foco para as pessoas, né? E eu tenho que ter um equilíbrio desses modos de transporte apresentados através da multimodalidade. Então, como bem falou o Alex, ninguém aqui está falando em veículo zero, né? Então, assim, mas precisa existir um equilíbrio. E o equilíbrio hoje não existe, né? A gente tem cidades de pequeno porte hoje com uma matriz de transporte de 75% usando veículo particular, cidades pequenas. Então, cidades pequenas com altos índices de congestionamento, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E isso a gente faz através dessa mobilidade urbana sustentável. Ao invés de eu estar me preocupando só com fluidez, com capacidade, eu tenho que voltar os meus olhos para quem? Para acessibilidade, para as pessoas com mobilidade reduzida. Afinal de contas, é dever da cidade proporcionar o direito de ir e vir a todos, né? Então, a cidade com qualidade de vida. Aí é aquela questão, se a gente volta os nossos olhos para ações para melhorar a questão dos carros, a gente vai ter mais carros. Se a gente volta as nossas ações para as pessoas, a gente vai ter, sim, mais pessoas e mais espaço público destinado às pessoas dentro das cidades. Bom, o que o plano de mobilidade ele tem que contemplar? Várias diretrizes fazem parte do plano de mobilidade. Uma que chama bastante atenção é priorizar os modos não motorizados e o transporte de massa. Como bem dizia já os autores Rubim e Leitão, essas diretrizes elas podem ser resumidas numa única frase. Então, incentivar os deslocamentos ativos, né? Desestimular os deslocamentos individuais motorizados. Planejar a mobilidade das cidades pensando numa forma integrada. Essa palavra é importante. Essa palavra é importante para a questão da sustentabilidade, né? Então, é a integração dos diversos modos dentro da cidade. Mudança de comportamento, mudança de hábito, é tudo isso que estão pedindo para a gente, que a gente está vivenciando hoje na pandemia, né? Então, uma mudança de paradigma, a gente tem que priorizar as pessoas em detrimento dos carros. Readequar essa cidade para que eu volte a ter uma cidade para as pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Bom, incentivando ciclistas. Como é que eu incentivo ciclistas? Proporcionando para ele infraestrutura. Então, aumentando a extensão de ciclovias. Nessa questão da pandemia, o que as cidades estão se mobilizando em diversos países aí, né? As ciclofaixas temporárias.
Por que ciclofaixas temporárias? Por conta dessa ação ser emergencial, no momento em que a gente está vivendo, ela desburocratiza muitas questões aí de projeto, de aprovação de projeto e tudo mais. Então, vieram essa ideia da ciclofaixa temporária, né? Então, de repente, eu não preciso fazer mudanças tão drásticas na minha infraestrutura nesse momento, né? Para que eu possa ter espaço para os ciclistas, incentivar isso. Para que as pessoas hoje que precisem mudar essa forma de deslocamento, que elas enxerguem na bicicleta uma alternativa, né? Então, ali no gráfico está mostrando ali vários exemplos de cidades ali onde houve esse aumento, né? Nessas imagens também a gente pode observar exemplos de ciclofaixa temporária em Paris, em Londres, né? Depois, na outra imagem, a gente pode ver um exemplo de uma adequação que houve em Miami, onde antes era permitido essa questão do veículo motorizado junto, agora eles deixaram os espaços só para os pedestres e para os ciclistas, né? Em segundo lugar, falando um pouquinho na parte desses incentivos, do como fazer isso, incentivar o pedestre com o fechamento de ruas, né? Então, Washington, por exemplo, optou em fechar uma faixa de tráfego nessa questão emergencial para destinar aos pedestres, né? Na Califórnia, por exemplo, já foi quase que a rua toda com o fechamento do pedestre. Então, são ações que não demandam recurso nenhum, né? E pelo menos um incentivo para que as pessoas comecem, como eu falei, a mudar os seus hábitos. De repente, esse pedestre é o que usava o transporte coletivo e agora vai ter que fazer uma nova adaptação e etc., né? Lembrando também da questão da regulagem semafórica, outra ação que prioriza bastante o deslocamento ativo, né? Então, é uma regulagem que a gente faz lá no sistema do semáforo, não tem custo algum e que eu vou dar a probabilidade da pessoa fazer a travessia com maior segurança, né, dando maior tempo para o pedestre atravessar. Lembrar, gente, do idoso, que o idoso faz parte do sistema, que o idoso faz parte da cidade, né? Ele precisa ter essa travessia feita com segurança, as pessoas com mobilidade reduzida também, e também beneficiar os ciclistas. Falando um pouquinho sobre o transporte coletivo, nessas questões a gente vê, claro que o idoso, por exemplo, ele deve ficar em casa nessa questão do isolamento, né? Mas a gente vê que tem algumas pessoas que não têm a condição de ficar em casa porque simplesmente não sabem utilizar aplicativos para pedir comida, para pedir a compra de mercado e etc., que moram sozinhos e às vezes precisam se deslocar, né? Então, que esse deslocamento, que antes ele tinha gratuito pelo ônibus, se ele for cobrado nesse momento, é um desestímulo. E aí, o que o pedestre vai fazer, né? Então, também a cidade tem que estar resgatando essa questão, proporcionando a educação digital para os idosos, né? Nesse momento bastante importante também. Questão da higienização, do uso de máscara e da taxa de ocupação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que a gente deve fazer nesse novo normal? Porque, assim, todos nós sabemos que nós não vamos ter mais a nossa vida como era antes, né? Então, várias atitudes, vários hábitos, eles terão que ser mudados, terão que ser repensados, né? Falando do transporte coletivo, a gente tem que ter o resgate desses usuários. Então, hoje, infelizmente, se a figura do transporte coletivo ela está sendo vista como um meio alto de contágio, né? A gente tem que trazer esses usuários de volta. Eles têm que se sentir seguros, protegidos, com um transporte agora, não só com qualidade, mas com muita proteção também. Nessas questões, o que tem que acontecer? Essa taxa de ocupação tem que cair pela metade. Então, a gente escuta, né, nos noticiários falando que a capacidade vai ser reduzida em 50%. Infelizmente, essa nossa conta não está fechando e o nosso sistema está entrando em falência
Lá no início, a capacidade do nosso transporte coletivo, ele era de 6 pessoas por metro quadrado. Então, não trazia qualidade nenhuma. É por isso que a gente está sentindo tanto quando a gente pede essa redução de 50%. Né? Então, a gente precisa aumentar a frota para poder diminuir essa taxa de ocupação para as pessoas se tornarem protegidas, para elas voltarem para o transporte coletivo. Tá, mas como? Se o sistema está falido, como é que você quer que eu aumente a frota? Aí vem a questão do financiamento, do investimento, né? Então, tem que ter novas opções de financiamento. A gente colocou um exemplo ali com uma cobrança, por exemplo, nas cidades que têm o pedágio urbano, que esse recurso seja destinado para o transporte coletivo. Se em épocas anteriores o governo conseguiu fazer um incentivo através, por exemplo, de redução de IPI para a aquisição do veículo particular, por que não agora reduzir, por exemplo, o ICMS através do diesel e destinar, por conta do transporte coletivo, não precisar aí ter esse imposto e etc. Então, ações têm que acontecer nesse sentido. A gente vê que o governo vai ter que injetar uma boa parte do investimento de recursos na área do transporte coletivo para que o caos, para que a gente não sinta isso, um reflexo muito pior nas nossas cidades mais tarde, né? Então, a Alemanha, por exemplo, ela injetou 7 milhões de euros na companhia estatal ferroviária. Né? A Londres, por exemplo, injetou 1,6 bilhões de libras para poder renascer o ônibus e o metrô. Então, esse tipo de questão vai ter que ser levado atentamente para que a nossa cidade não entre num colapso. Falando um pouquinho dos pedestres e ciclistas, a gente vê aquela questão do planejamento da cidade para as pessoas, de a gente adequar essas cidades com ações de traffic calming, moderadoras, com redução de velocidade, para que o pedestre se sinta mais seguro, né, utilizando a cidade, a inclusão de galerias, de fachadas ativas, a arborização, iluminação, e mais do que tudo, gente, a largura das calçadas. Então, a gente vê a realidade das calçadas em diversas cidades no Brasil não é boa. Agora, a gente ainda tem que atentar não só para manutenção, mas para dimensão, para a gente atender a questão do distanciamento, né? Então, a gente vê que para a gente ter algo que a gente vai necessitar naquele pós-pandemia, para manter aquela cidade com uma mobilidade humana, a tecnologia tem que estar atrelada a isso. A gente usa a tecnologia para tanta coisa, a tecnologia tem que estar voltada agora para essas ações, para o transporte coletivo, né? Ela vai ser essencial nessa retomada. E os projetos de engenharia. Então, os projetos de engenharia, a gente vê que terão um valor muito grande, né? Nessa retomada. Mostrar aqui para vocês alguns exemplos de que como as coisas podem ser vistas de forma diferente. Então, uma mesma via, numa imagem acima, com 15 metros, né? Onde a priorização ali seria os veículos motorizados, e com os mesmos 15 metros, como que eu poderia estar trabalhando, né, associando outros modos junto, né? Então, a calçada com a dimensão apropriada, a arborização, as faixas de tráfego, sim, mas também uma ciclovia e etc. Nessa outra imagem, por exemplo, uma adequação, tirando as faixas, algumas faixas, né, algumas vagas de estacionamento, transformando em parklets, a questão do platô na via, né, os paraciclos. Aqui nessa imagem mostrando a priorização aí do pedestre, né? Como o pedestre se sente mais seguro com o fechamento de uma rua, né? A questão da dimensão da largura e da calçada, a gente pode estar observando, né? E o próprio nivelamento de calçadas, como foi também já falado pelo Alex, e eu que sou aqui de Curitiba, a gente vem acompanhando, então, bem recentemente isso aconteceu ali na Voluntários da Pátria, né? Tornando o deslocamento ativo mais presente. Então, para encerrar, eu gostaria de colocar que não bastam, assim, a gente ter planos somente, né? Nós precisamos de ações, nós precisamos de projetos, né? Unir forças. Quando que a gente precisa fazer isso? Já. O momento é agora.
O futuro é uma tela sem pinturas, mas os pintores somos nós, né? Nós somos os cidadãos e queremos uma cidade melhor. No primeiro dia, no dia 1 desse retorno que todos nós estamos tão ansiosos, né? Esperando, aguardando, tudo já tem que estar operando, né? Com qualidade, inclusive a cidade. Bom, obrigada, pessoal. Era isso que eu tinha para colocar aqui para vocês. Agora eu só gostaria de, então, passar a palavra para o Djalma. Ele será o terceiro e último módulo, com a questão das soluções sustentáveis para as vias urbanas. O Djalma é engenheiro civil, especialista em tecnologia do concreto e gestão empresarial, professor da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na disciplina de pavimentos de concreto, no curso de Engenharia Rodoviária. Ele atua há mais de 8 anos na ABCP. Eu só queria reforçar que as perguntas elas serão feitas pelo chat durante a apresentação e que após a apresentação será respondida pelo palestrante. Professora Márcia, você consegue ver minha tela? Sim. Então tá ótimo. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso evento, obrigado pela palavra, professora Márcia. E pegando o gancho, né, do que o Alex falou sobre as características saudáveis das nossas vias, né, nas nossas cidades, para melhor servir o cidadão, senão não teria sentido de existir. E também complementando o que a professora Márcia falou, que não tem como um plano de mobilidade ter êxito se eu não ter vias adequadas para isso. E é esse o bate-papo que a gente vai bater agora na sequência. Bom, o primeiro assunto que eu vou abordar com vocês é pavimento de concreto flexível pré-moldado. Nada mais é do que o nosso pavimento intertravado, tão já conhecido aí de vocês, porém existem algumas características que valem a pena serem destacadas. Primeira questão é a seguinte: não tem como eu conceber qualquer projeto de engenharia, e pavimentação intertravada é uma delas, sem eu ter um projeto adequado. Só um momento. Sem ter um projeto adequado, sem fazer as especificações dos materiais que têm que ser utilizados e, obviamente, fazer um dimensionamento, certo? Levando em consideração a minha capacidade de suporte do solo, né, e as espessuras do pavimento que eu vou ter na sequência. Bom, o pavimento intertravado, assim como toda questão que rege a nossa atividade profissional, ele também está calcado em normas técnicas, né? Então, nós temos a norma de especificação, que é a NBR 9781, que foi a sua última revisão, foi no ano de 2013, em que estabelece que a resistência mínima é de 35 MPa e espessura mínima de 6 centímetros, e também a NBR 15953, última revisão em 2011, estabelece que as peças pré-fabricadas de concreto, como é que elas devem ser assentadas. Basicamente, é a norma de execução, ok? Vamos em frente. Característica fundamental do pavimento intertravado: tempo para liberação do tráfego imediato, isto é, assim que o pavimento está pronto, ele já pode ser utilizado. E também de fácil execução, né? Eu tenho aqui no meu canto esquerdo, né, uma execução manual, porém eu também posso fazer ela mecanizada, isto é, profissionalizar um pouco mais a minha execução. Num exemplo, por exemplo, de uma área de 2.000 metros quadrados, se eu fizer no sistema tradicional manual, eu utilizo 16 funcionários, né? Enquanto se eu fizer uma instalação mecanizada, eu reduzo o tempo de um mês que eu levaria no tradicional para apenas uma semana, com apenas 4 trabalhadores. Eu ganho muita velocidade e também qualidade na minha execução. Só um momentinho. Outro conceito também muito importante é o conceito de traffic calming, né, que o pavimento intertravado também traz. Ele, por ter essa superfície aresta chanfrada, né, faz também com que o veículo
sentindo o barulho dentro dentro do veículo, faz com que eu também tenha intuitivamente diminuído a minha velocidade. Isso vem muito ao encontro do conceito do tráfego calmo. Outra característica muito interessante, e isso vem muito em função da falta, talvez, de planejamento das nossas cidades, quando a gente acabou de pavimentar uma rua, vou ter que agora passar a tubulação de telefonia elétrica, ou a parte de esgoto, de saneamento e tal. O pavimento travado tem essa facilidade de eu poder retirar as peças, fazer as minhas obras necessárias e fazer a recomposição utilizando as mesmas peças. Isso é muito importante, justamente porque nos traz esse benefício, né? Já indo para o final do pavimento intertravado, então ele está calcado em cima do Programa Setorial de Qualidade do Ministério das Cidades, né, do nosso governo federal. Para ter esse programa, esse selo de qualidade, né, está dentro desse programa setorial, ele precisa ter um selo que a empresa na qual eu trabalho, que é a BCP, qualifica, né? E isso traz bastante benefício para o usuário, porque ele qualifica a avaliação do processo produtivo e também se o produto está dentro das normas técnicas. Bom, o segundo assunto que eu quero tratar com vocês é o pavimento de concreto rígido, moldado em loco. E eu até coloco uma pergunta aqui, né? Para vias urbanas, normalmente o pavimento de concreto a gente tem visto em túneis, né? Principalmente em rodovias, trecho de serra e tal, e muito pouco em vias urbanas. E eu digo que sim, e eu trago aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Curitiba é uma precursora, né, principalmente começando com os corredores de ônibus, mas nós também temos bastante vias de bairros e na periferia e no centro da cidade também em pavimento de concreto. Cidade de Porto Alegre, Recife. Aqui eu estou mostrando um loteamento no interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, então eu já estou saindo da área urbana, né, da cidade e partindo para a área de loteamentos, que também é outra possibilidade do pavimento de concreto, moldado em loco. Trago aqui exemplos de Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul, pavimentação comunitária, onde a prefeitura monta toda a infraestrutura do subleito, de drenagem, e os moradores se reúnem e financiam junto a uma empreiteira a execução do pavimento de concreto, e isso no norte do estado, São Bento do Sul, e também no norte, a cidade de Rio Negrinho, que já está com a licitação em andamento de 11 ruas com aproximadamente 20 mil metros quadrados de pavimentação. E aqui eu mostro o decorrer, né, a sequência, né, que foram feitos treinamentos na cidade, lá com os técnicos municipais, reunião com o prefeito para definir os parâmetros da licitação e acabou culminando essa licitação que provavelmente será executado ainda no decorrer desse ano. Bom, o que eu acho importante destacar no pavimento de concreto moldado em loco é fazer digamos assim, traçar um paralelo em relação ao pavimento flexível, né, em relação ao pavimento asfáltico. Vejam vocês na imagem do lado esquerdo que o pavimento de concreto ele possui uma carga mais distribuída sobre o revestimento. Isso provoca uma grande área de distribuição de carga. E aí eu faço com que essa minha carga que está sobre o pavimento basicamente não chegue até o meu subleito. Ao contrário do meu pavimento flexível, que eu tenho uma carga pontual, uma pequena área de distribuição, inevitavelmente a minha carga acaba chegando até o meu subleito, fazendo com que, inevitavelmente, eu tenha que ter uma estrutura de mais camadas para resistir a essa carga que é aplicada sobre o pavimento. Ao contrário, na imagem do lado esquerdo do meu pavimento de concreto, eu tenho uma estrutura de pavimento muito mais simplificada. Apenas meu subleito, que é meu solo natural, uma camada de subbase, que pode ser granular, e a minha base e revestimento é composto por uma camada só. Isso torna muito mais simplificada a minha questão orçamentária e muito mais simplificado também a minha parte de fiscalização de obras. Eu tenho menos camadas para ser fiscalizadas no ato da execução. Bom, como é que é composto esse meu pavimento de concreto moldado em loco? Ele é concreto simples, então ele não tem armadura. Apenas eu vou ter armadura, aço, né? Como está mostrando no meu lado direito, né? Onde em placas irregulares eu sou obrigada a colocar uma tela de aço
que seriam placas irregulares? Aquela que foge da forma geométrica do quadrado ou do retângulo. Porque o meu pavimento de concreto moldado em loco, normalmente, ele é composto dessas figuras geométricas, mais ou menos 1,5 m por 1,5 m, 2,5 m por 2,5 m, tá? E quando foge dessa forma geométrica, eu sou obrigado a colocar telas para evitar fissuras de retração plástica. Ela possui juntas espaçadas nessas distâncias que eu acabei de falar, e possui espessuras delgadas. O que seriam espessuras delgadas? Espessuras finas, né? Em torno aí de 13, 14, 15, 18 centímetros no máximo. Bom, por que há necessidade das juntas? Porque a minha tensão de retração é maior do que a minha resistência à tração do concreto. Então, com o fenômeno do sol, durante o dia, à noite, né? O meu concreto, chuva, né, e calor, enfim, o meu concreto ele expande e retrai, e se eu não fizer as minhas juntas, ele pode ocorrer um processo de fissuração. Bom, assim como no intertravado, eu também tenho que fazer um dimensionamento no meu pavimento de concreto, levando em consideração a fundação, o tráfego, né, e também a resistência. E aí nós já trazemos uma nova denominação de resistência, né? Não digo uma nova, uma que os engenheiros e arquitetos não estão habituados. Normalmente a gente está acostumado no concreto à resistência à compressão, né? Aí nas edificações, 30 MPa, 35 MPa, 40 MPa no máximo, assim que a gente tem visto, né? A gente sabe que tem resistências maiores, mas normalmente não passa nisso. E no caso do pavimento de concreto moldado em loco, como ele funciona a tração na flexão, então nós trazemos ele a resistência à tração na flexão, normalmente 4,5 ou no máximo 5,5 MPa. Bom, com relação à espessura, o que a gente tem a dizer? Se eu faço espessuras muito altas, eu vou ter um alto custo inicial e um baixo custo de manutenção. Se eu tenho espessuras muito baixas, né, aí 10, 11 centímetros, eu vou ter um baixo custo inicial, mas eu vou ter um alto custo de manutenção. Então eu tenho que encontrar um equilíbrio nessa espessura para ter um custo inicial não elevado, porém também que não tenha muito custo de manutenção, ok? Bom, a BCP ela fez um trabalho agora para facilitar as prefeituras, porque sempre existem muitas dúvidas na questão de dimensionamento, e a gente bolou algumas espécies de projeto, uma espécie de um projeto padrão. Inclusive eu quero dizer para os gestores públicos que estão assistindo o nosso seminário, que a BCP, eu e o Alex, que atendemos aqui na região sul, estamos à disposição de vocês, de irmos até a prefeitura, discutirmos as necessidades de projetos que vocês têm, e levar esse material que eu estou mostrando aqui na tela, né? Posso até disponibilizar depois aí para o pessoal, mas a gente pode apresentar isso pessoalmente, onde, nesse caso, o que a gente fez? Com concreto de resistência a 4,5 MPa, tração na fricção aos 28 dias, fixando o meu CBR em torno de 6%, que é um CBR baixo, né, uma baixa capacidade de suporte no solo, fazendo uma subbase de 15 centímetros e mudando o meu tráfego, né, 10 na quinta, aumentando para 5 vezes 10 na quinta, 2 vezes 10 na sexta, chegando até 10 na sétima, eu mudo as espessuras do meu pavimento de concreto, começando de 14 até 27. Então, normalmente, nos meios urbanos, eu vou me concentrar muito nessa espessura aqui em torno de 14 centímetros, certo? É claro que todo projeto, são casos particulares, tem que ser dimensionado. Temos aqui, digamos assim, uma ideia padrão para facilitar uma conversa de algumas situações que vocês têm nas cidades de vocês. Outra coisa que a gente bolou, que é muito interessante, que nós botamos à disposição do gestor público pô, Djalma, tá ali, eu tenho dimensionamento, eu tenho minhas ruas para fazer, mas como é que eu elaboro o meu edital de licitação? Quais são as especificações técnicas que um pavimento de concreto urbano deve ter? Então, a gente, aproveitando esse momento de Covid, que a gente ficou um tempo enclausurado nos escritórios, nós bolamos essas especificações técnicas. Então, nós temos esse material disponível para entregar para vocês, discutir os detalhes dele, mas que especifica todos os detalhes que o pavimento de concreto moldado em loco deve ter. Tá? Bom, como é que é executado um pavimento pavimento de concreto moldado em loco, né? Então, tem todas essas etapas estão mostradas na tela. Eu vou destacar algumas para vocês aqui, para facilitar o entendimento. Então, a minha subbase eu posso fazer ali em MyTopping, o que seria o MyTopping?
white topping eu posso considerar o meu pavimento existente, pode ser um pavimento flexível, um pavimento de lajota ou até mesmo um paralelepípedo, e utilizar ele como subbase e colocar o pavimento de concreto em cima. Ou eu posso fazer ele em CCR, que é concreto compactado a rolo, mas o mais comum, principalmente em vias novas, é fazer em BGS, que é brita graduada simples, certo? Como eu já tinha mostrado no exemplo, naqueles exemplos típicos, né? Em torno de 10 a 15 centímetros aproximadamente. Bom, Djalma, muito bem. Agora, como é que eu executo meu pavimento de concreto moldado em loco? Então, nós temos equipamentos para executar isso. Nós temos a treliça vibratória, ou nós temos a régua vibratória, ou o rolo vibratório. Todos eles são equipamentos que fazem o espalhamento e o adensamento do meu concreto. O mais comum e o mais barato ainda seria a régua, né? A treliça é uma evolução da régua e o rolo vibratório é uma evolução da treliça. Isso é claro, a gente pode mostrar isso pessoalmente para vocês como é que isso se desenvolve. Depois que eu faço o meu espalhamento e meu adensamento do meu concreto, eu passo um float manual para dar um alisamento na superfície, faço uma texturização, tá? Que é para dar uma rugosidade à superfície para melhorar a aderência pneu. Essa texturização eu posso considerar ela opcional. Minha via de baixo tráfego, se eu botar uma texturização pode provocar um certo ruído dentro do veículo, então eu posso eliminar a texturização, desde que seja combinado com o meu gestor da minha obra. E a minha cura química. A cura química no pavimento de concreto, gente, ela é obrigatória. Não dá para uma superfície grande de concreto exposto ao ar livre, ao sol, às intempéries, sem ter uma cura química. Aquela questão de ficar molhando com uma mangueirinha, etc. e tal, faz com que eu possa ter fissuras de retração plástica. Então, no pavimento de concreto moldado em loco, a cura química ela é obrigatória. E o custo dela, pela difusão que já existe, ele é um custo muito baixo pelo benefício que ela traz. Terminando, né, a fazer os cortes das juntas, que eu já disse qual a sua importância, né, e finalizando com as sinalizações. Então aí eu já tenho meu pavimento de concreto moldado em loco executado. Bom, sempre se pergunta, né, pavimento de concreto, ele é muito caro, é o dobro, é o triplo do preço. Gente, eu vou dizer para vocês, mostrar nas imagens, que isso é um paradigma, e nós temos que quebrar esse paradigma. O Alex já mostrou para vocês esse gráfico, eu vou falar dele novamente, em que o maior, digamos assim, que está mais disseminado, que é o pavimento asfáltico, onde a sua matéria principal, que é o CAP, né, que é o cimento asfáltico de petróleo, nos últimos 10 anos, subiu, de 2013 até 2018, subiu mais de 200%. E só no ano de 2017 a 2019, subiu mais de 100%. Então, numa conta simplória, aí estamos falando de quase 300% de aumento, certo? Enquanto o meu cimento, que é a matéria-prima do meu pavimento de concreto, teve praticamente o preço estável. Hoje eu estou pagando uma saca de cimento que eu vou comprar em uma loja de materiais de construção, em 2020, quase o mesmo preço de 2010. Ok? Então mostra a estabilidade do produto, do preço. Nós fizemos uma simulação para exemplificar o que eu estou falando. Por exemplo, na cidade de Lages, nós pegamos 10 ruas com tráfego considerado médio de 6 vezes 10 na quinta, onde nós montamos a estrutura. A prefeitura montou a estrutura do pavimento asfáltico, onde ela colocou 25 centímetros de pedra pulmão como camada de subbase, base de 15 centímetros de brita graduada e um revestimento de 5 centímetros. E nós, da BCP, fizemos uma simulação do pavimento de concreto com a estrutura. E a estrutura deu o seguinte, 15 centímetros de brita graduada e 14 centímetros de placa, com a resistência de concreto de 4,5 MPa em placas divididas em dimensões de 1,5 m por 1,5 m. E agora vamos aos custos disso. Gente, na grande maioria das ruas, das 10 ruas simuladas, 7, o custo do pavimento de concreto na implantação ficou mais barato do que o pavimento asfáltico. E aí eu trago essa imagem, né? Quebra de paradigma. Concreto é mais barato do que o pavimento asfáltico já na implantação. E se nós levarmos em consideração a questão das manutenções, comparando o pavimento asfáltico, onde eu tenho de 2% da área pavimentada anualmente, eu tenho que fazer uma operação tapa-buraco, no 5º e no 10º ano eu tenho que fazer uma fresagem, uma recomposição,
contra um pavimento rígido, em concreto, em que apenas a cada 5 anos eu tenho que fazer uma recomposição da placa na ordem de 3%, fissuras que podem surgir, alguma fissuras de retração plástica ou de baixa resistência, alguma coisa nesse sentido, eu tenho os seguintes números, né? Pegando aquelas mesmas ruas, onde eu tinha 7 ruas com custo já na implantação mais barato do que o pavimento asfáltico, uma rua chegando na ordem até de 16%, se nós levarmos em consideração aquelas operações de manutenção, o pavimento de concreto chega a superar 50% de economia. Outro comparativo que eu trouxe, o Alex também já trouxe essa imagem, agora na rua de Curitiba, saindo de Santa Catarina, fomos lá para o Paraná. Implantação, 34% do pavimento de concreto jamais em conta. E levando em consideração as operações de manutenção, até 70%. Por que há divergências nesses números? É claro, né, gente? Cada caso é um caso, cada rua precisa ser dimensionada, mas eu já quero mostrar para vocês que nesses casos que a gente simulou, o pavimento de concreto foi extremamente competitivo. Então, eu quero convidar vocês a fazer essa quebra de paradigma, em que o pavimento de concreto tem grande competitividade. E a BCP está aqui à disposição dos gestores públicos ou até mesmo da iniciativa privada a levar essas informações para vocês e ajudar tanto no processo de desenvolvimento do projeto, no edital de na montagem do edital de licitação, que já temos um modelo padrão, e até mesmo dando orientações e dicas de como é que faz a execução. Bom, partindo agora para o nosso último assunto, nós vamos falar agora de pavimentos permeáveis. Aí eu trago uma imagem que eu peguei na internet da cidade, da região de vocês, né? Laguna, Imaruí, Tubarão, Imbituba, onde num período de chuvas as ruas mostraram um processo de alagamento. Tá? E aí eu já quero até mostrar para vocês que existem em muitas cidades um conceito equivocado da área de permeabilidade do solo. Olha aqui o que algumas prefeituras trazem como denominação, que a área permeável consiste em toda a parte do terreno que não possui revestimento, permitindo que a água da chuva penetre no solo. E eu digo para vocês que esse conceito está equivocado. E por que ele está equivocado? Olhem só essa imagem. Está aí uma área que, digamos assim, que não tem pavimentação, certo? E aí choveu. Olha só o que aconteceu. Ela inundou. Então, o conceito em que uma área que não tem pavimentação, ela é uma área permeável, ela está equivocado. E aí foi elaborado no ano de 2015 a NBR 16416, que pegou todos os conceitos que tinha de pavimento travado, que estavam dispersos aí pelos profissionais de engenharia, de arquitetura, reuniu essas pessoas, essas informações e fez a elaboração dessa norma. O que traz essa norma? Ela traz o conceito que pavimentos permeáveis são aqueles pavimentos que possuem espaços livres na sua estrutura, deixando a água passar. Então, considera que toda a área ela é 100% permeável. E aí ela traz um conceito que é um conceito de velocidade, está aqui embaixo, ó, onde o K, que é o coeficiente de permeabilidade, ele é 10 menos 3 metros por segundo. Nada mais é dizer que é 60 litros por minuto passagem no pavimento. E aí, mostrando aqui nesse perfil que não é só o pavimento que tem que ser permeável, tem que ter toda uma estrutura permeável do pavimento. Eu tenho a norma NBR 16416 estabeleceu 5 tipos de pavimentos permeáveis. Eu tenho o meu pavimento intertravado comum com junta alargada, o meu pavimento intertravado comum com juntas vazadas. Eu tenho o pavimento permeável, onde a água passa na sua própria estrutura do pavimento. Eu tenho placas permeáveis e eu tenho concreto moldado em loco permeável. E aí, voltando, né, o que estabelece a NBR 16416? Que toda a estrutura do pavimento tem que ser permeável. Eu tenho meu sobleito natural, onde eu tenho que eu tenho que ter uma tubulação que faz escoamento da água que penetra em todas as camadas do pavimento. Ok? E aí, reforçando aqui no canto
na lateral direita, em que toda a estrutura do pavimento ela tem que ser granular, justamente para facilitar a passagem de água, e ela pode, para ela inclusive, poder ser captada, posso levar essa água, por exemplo, para uma cisterna, ou colocar na minha rede pluvial. E o meu pavimento permeável, ele tem que, inclusive, depois que eu fizer toda a montagem, fazer um processo de inspeção para verificar se realmente ele está com coeficiente de permeabilidade, aquela velocidade 10 menos 3 metros por segundo, se está sendo atendida. Bom, finalizando a minha apresentação, mostrando alguns exemplos, né, isso aqui nos Estados Unidos, onde o estacionamento ele é permeável, tem a minha via de rolamento sem permeabilidade, porém o meu estacionamento ele é permeável. Eu tenho na cidade de São Paulo o Parque do Ibirapuera. Eu tenho na cidade de Timbó, já aqui em Santa Catarina, né, onde eles fizeram toda uma revitalização da área central da cidade, com pavimento intertravado e com pavimento permeável também. Aqui, inclusive, eu mostro uma ciclofaixa, né, para trânsito de bicicletas, e aqui ao lado o meu pavimento permeável. Tem a cidade de Blumenau, o Alex já mostrou essa imagem, né, que é da Alameda Rio Branco, também em pavimento permeável, aqui na calçada. E olha, gente, indo ao encontro de tudo que o Alex falou, né, uma harmonia no mobiliário urbano, né, mostrando tudo como é que eu posso realmente dar uma harmonia para a minha cidade e combinando com as soluções de pavimentação. E com isso eu concluo a minha apresentação, mostrando essas soluções para vocês, colocando aqui na tela o meu telefone, o meu e-mail, e me colocando à disposição de ajudá-los no que for preciso. Tá bom? É isso aí. Voltamos então para as perguntas. Professora Márcia, está presente? Acho que... Será que ficamos só nós dois, Alex? Não, apareceu ali a professora. Ah, muito bom. Então tá bom. Bom, Djalma, obrigado pela apresentação aí, esclareceu muito, né, as questões dos sistemas, efetivamente. E aproveitando que você foi o último a apresentar, vou começar por ti. Tem algumas perguntas aqui para você. Primeiro, em relação ao intertravado, questionaram se a gente, a BCP, tem um termo de referência nos moldes desse que você mostrou de pavimento de concreto para o intertravado também, orientações para as prefeituras em termos de licitação. Tá? E aí as outras duas perguntas que surgiram aqui para você foram as seguintes. Trazendo toda essa ótica que o pavimento de concreto é viável hoje, mesmo para vias de tráfego baixo, né, competitivo já em custo inicial, como que esses dados têm sido levados à gestão pública como um todo? E a segunda, uma outra pergunta é possível fazer um pavimento de concreto ou um intertravado sobre um pavimento existente em más condições? Vamos lá, começando pela última, né? Então, assim, lembram que eu falei ali da subbase, que uma alternativa interessante é o white-topping. O white-topping, ele é mais comum quando eu tenho um pavimento asfáltico degradado e eu utilizo ele como uma camada de subbase. Faço uma análise das deflexões e eu posso aplicar sobre ele o pavimento de concreto ou mesmo um pavimento intertravado. E essa mesma analogia que eu faço para o pavimento de concreto moldado em loco, eu também posso levar isso para o pavimento intertravado. Então, recapitulando, eu posso sim, tendo um pavimento asfáltico degradado, um paralelepípedo, fazer esse processo, isto é, utilizar essa camada como camada de subbase e aplicar não só o pavimento de concreto moldado em loco, como o pavimento intertravado. A única questão que eu não posso esquecer é a altura do grade. Existem alguns locais que eu não posso sobrepor uma camada, porque eu já tenho uma altura que não me permite fazer isso. Porém, o Alex mostrou nas apresentações dele que eu posso fazer, inclusive, um nivelamento da minha rua com a minha calçada, tornando, inclusive, a minha via mais harmônica. Então, é possível sim, com toda certeza. Os outros dois questionamentos do custo inicial, como é que a gente pode levar para o gestor público, eu até comentei, eu e o Alex atendemos aqui a região sul, então nós estamos à disposição, devidamente agendado, porque
região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um bocado grande, né? Então, estamos à disposição de levar essas informações, discutir caso a caso as necessidades do município, para a gente poder, para a BCP, levar essas orientações. E com relação ao edital de licitação, um termo de referência que temos para o pavimento concreto, a BCP também tem inúmeras informações. A gente, inclusive, há muitos anos atrás, a gente ajudou a cidade de Blumenau a revitalizar o centro, Vila Germânica, desde o processo de licitação, passando, ou melhor, desde o projeto, passando pelo processo de licitação e pela execução. Então, a BCP está disponível, a gente agenda para todos os gestores públicos da região, podem se reunir, inclusive, dentro da Associação de Municípios, e a gente fazer toda essa exposição e levar tudo isso para vocês. Perfeito, Djalma. São só mais de 1000 municípios no Sul, né? Fica fácil Então, para a gente atender, né, Djalma? Através das associações fica mais fácil, né, Alex? Ah, com certeza. Se conseguir reunir, agrupar o pessoal, fica mais fácil. Exato. Professora Márcia, tenho 3 perguntas aqui para ti que o pessoal fez. Primeira delas, o plano de mobilidade é uma ferramenta interessante para uma cidade de pequeno porte? Seria interessante um plano regional, por exemplo, para a região de abrangência da Mures, que é o foco do nosso seminário aqui hoje, a parceira do nosso seminário? A segunda pergunta traz a questão das rotas cicloviárias. Elas devem coincidir com o trajeto dos veículos, com o trajeto normal dos veículos. E a terceira questão vem também nessa linha. Como contemplar micromobilidade nas ruas? Né? A questão desses novos veículos, os patinetes elétricos, essa questão toda. Bom, então, qualquer coisa você me repete alguma pergunta se eu não responder. Claro, a primeira, claro. Falando sobre a questão do plano de mobilidade nas cidades pequenas, é claro que deve ser feito, mesmo a lei, né, a lei 2587 de 2012, ela fala a obrigatoriedade do plano de mobilidade ser feita para cidades acima de 20 mil habitantes, mas isso não quer dizer que as cidades menores que 20 mil habitantes não precisem ter. Na verdade, para a gente ter uma cidade mais humana, voltada para as pessoas, eu vejo que é essencial toda cidade ter seu plano de mobilidade, né? Por conta de todas aquelas questões que a gente colocou, né? Cada cidade vai ter a sua característica, né? Então, as cidades de pequeno porte, elas não podem ser deixadas de lado, porque é aquilo que eu falei, as cidades de pequeno porte, elas estão tendo uma taxa de motorização muito antes do que a gente imaginava, e às vezes é justamente por conta dessas questões. Então, eu tenho que também priorizar essas cidades de pequeno porte. A segunda questão é com relação à execução de planos de forma regional, né? Eu sou super favorável a isso. Eu acho que tem que atender dessa maneira, sim, até pela caracterização das cidades centradas numa determinada localização, né? E acho que isso pode ser feito de maneira conjunta, sim, sem problema nenhum, apenas atendendo determinadas peculiaridades de cada cidade, tipologia e etc. A terceira questão foi com relação às rotas, né? Se elas deveriam coincidir com o sistema, com as vias de carro e etc. A questão que a gente tem que responder a isso é quem usa a bicicleta, é o ciclista. Então, a meu ver, assim como a gente deve atender a qualidade do transporte coletivo e a gente deve escutar quem usa o transporte coletivo, né? A gente também deve escutar quem usa a bicicleta. Então, existem linhas de desejo que, às vezes, não coincidem com o próprio sistema ali das rotas viárias, etc. Então, eu acredito que sempre para a gente poder projetar vias cicláveis e que sejam realmente utilizadas e úteis, a gente deve ouvir os ciclistas, né? Quais são as rotas que eles mais usam e etc. A via, a tipologia da infraestrutura tem muita ligação com a velocidade, né? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma via segmentada para ciclista, que seria ciclovia, e vou permitir uma velocidade um pouco maior para o sistema viário.
quando eu estou compartilhando da mesma via, tanto para veículo motorizado como para bicicletas, eu tenho que atentar à velocidade que eu estou permitindo desses veículos. Então, seria 30 km por hora se eu quero fazer esse compartilhamento sem ter uma segmentação física, ou seja, uma ciclofaixa. Então, tem que relacionar a velocidade e a rota, eu diria que seriam as linhas de desejo que devem ser atendidas pelos próprios ciclistas. Não sei se respondi. Perfeito, perfeito. E vamos dando sequência aqui, tá surgindo bastante questões aqui no chat agora, né? O pessoal esperou terminar para começar a movimentar mais o chat. A gente tem um tempo limite aí para correr, então não vamos poder estender muito, mas tem algumas perguntas aqui que foram direcionadas para mim também, né? Uma delas traz a questão do conflito de trazer identidade para o projeto da via e a necessidade de padronização das vias ao mesmo tempo. E eu respondo isso pautado no que a professora acabou de colocar, porque é no plano de mobilidade que a gente vai estabelecer os padrões de vias que a gente vai ter na cidade. E a partir daí você vai conseguir trazer a identidade, obviamente que você pode ter um projeto personalizado em alguma via específica, mas na grande maioria do teu município, da tua região, você consegue estabelecer diretrizes. Então, as vias residenciais vão ter um típico projeto, as vias estruturais vão ter um outro tipo de projeto, as vias arteriais têm um outro tipo de projeto, e assim você consegue organizar melhor a mobilidade do teu município. E uma outra questão que surgiu aqui para mim foi em relação a uma solução para o Brasil, em termos de ruas, né, que fosse a melhor relação em termos de custo e investimento. E quanto tempo essa solução levaria para tomar parte do maior parte do território nacional, né? E como vocês viram aí, né, respondendo já, não existe uma solução mágica. Na verdade, a nossa proposta, a nossa intenção é sempre trazer várias soluções, mostrar que existem alternativas fora da caixa, como eu coloquei no início, né, que a gente tem que pensar fora daquele quadradinho que a gente está acostumado, e começar a avaliar, fazer engenharia. Então, de repente, em um determinado momento, o pavimento intertravado vai ser uma bela solução, para outra via, o pavimento de concreto é uma alternativa interessante, para um outro tipo de via, o próprio asfalto vai ser uma solução interessante. Então, a gente tem que saber trabalhar com todas essas soluções e fazer a engenharia desse processo e pensar na questão econômica, né? Como eu coloquei lá para vocês, né? O aspecto econômico dentro da sustentabilidade. Não adianta eu ter uma solução que é mais barata em custo inicial, mas que em pouco tempo ela se torna mais cara. Eu tenho que fazer o melhor investimento público e pensar no todo, na abrangência, né? Na questão da sustentabilidade como um todo. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Vamos mais uma pergunta para cada um e aí a gente, infelizmente, encerra e vamos tentar responder todos aqui pelo chat mesmo depois. Pergunta para o Djalma. Em relação à viabilidade do pavimento de concreto, né, para as vias urbanas, onde podemos encontrar estudos a respeito? Então, nós somos a fonte, né? Vocês podem procurar a BCP, nós temos bastante estudos. Eu mostrei ali 2 exemplos bem interessantes, mostrei da cidade de Lages, eu mostrei ali de Curitiba. Então, são 2 estudos que a gente pode disponibilizar. Inclusive, eu quero reforçar que eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp, se nós vamos disponibilizar as apresentações, eu digo que sim. E, inclusive, a gravação depois vai estar disponível no nosso site da BCP. E também a gente pode mandar diretamente pelos meus contatos, pelo Cleuton, pela Daniela, enfim. Mas sim, nós temos esses estudos, podemos disponibilizar isso para vocês e até, dependendo da situação, a gente pode contribuir com o estudo específico da cidade de vocês. Nós já estamos contribuindo ali, eu mostrei 2 exemplos bem legais de Rio Negrinho, São Bento do Sul, eu estou aqui na minha mesa ajudando eles, discuti hoje de manhã com o Alex soluções que nós estamos encontrando, algumas dúvidas e tal, né, Alex? Mas sim, nós podemos disponibilizar e podemos contribuir com esses estudos para vocês, sem problema algum. Perfeito. E dando prosseguimento aí para a gente encerrar, uma pergunta para mim e para a professora Márcia, né?
que traz um contexto, né, de que o isolamento social não é novo, que ele já existia, que as pessoas entravam no carro e se transformavam, né, botavam as suas músicas, estavam isoladas no mundinho e esqueciam de tudo que está lá fora, né, respeitando os ciclistas, os pedestres e quem passasse pela frente. E a pergunta traz o seguinte: como mudar essa mentalidade dos motoristas, né, e da população que se comporta dessa forma? Eu começo dizendo, e depois eu passo a palavra para ti, que é no trabalho do projeto da infraestrutura mesmo. Tudo que a gente colocou aqui, né, de pensar lá num plano de mobilidade, como é que eu posso mudar a prioridade da minha via, como é que eu posso trazer uma conotação mais segura para os pedestres, para os ciclistas e para os outros modais, e a partir disso trabalhar essas concepções em projetos que sejam implementados, né? E aí, obviamente, que a gente vai começar a direcionar uma nova mentalidade, uma nova forma de agir desses motoristas. Não sei se é por aí, Márcia, se você pensa da mesma forma. Sim, só queria, na verdade, complementar, né? Então, sempre a infraestrutura, claro, ela deve vir primeiro, né? E depois aí vem toda a demanda aí atendendo à infraestrutura, né? Então, é aquilo que a gente viu, né? Se a cidade ela é planejada para carro, ela vai ter carro, se ela é planejada para pessoas, ela vai ter pessoas. Então, a infraestrutura é muito importante, mas ela deve ser atrelada à infraestrutura, à educação e ao esforço legal, que seria os 3 E's lá, né, da engenharia, ou seja, as ações, elas têm que ser paralelas, eu tenho que fazer a infraestrutura, eu tenho que mostrar isso pela educação de trânsito e eu tenho que fiscalizar, né? E aí, tornar isso um hábito, e nada melhor do que tornar um hábito de nós sermos um exemplo, né? Então, eu acho que cada um começando, a cidade toda tá junto na ação. Perfeito. Tem várias outras perguntas aqui muito focadas na execução, né, do pavimento intertravado, na execução do permeável, na execução do pavimento de concreto, que aí depois eu vou pedir, vou passar as perguntas aqui para o Djalma responder para cada um, para a gente não se alongar, até porque o foco hoje não era execução praticamente dita, né? Então, já assim, agradeço, professora, pela participação, por todo o conhecimento aí que trouxe, Djalma, também pela tua exposição, pelo que a gente falou, e espero que todos que estão nos acompanhando aí tenham gostado. Todas as apresentações e as palestras efetivamente vão ficar disponíveis, né, no portal da BCP e também no portal do Soluções para Cidades, então vocês vão ter acesso. E obrigado pela participação e pela paciência aí nos ouvir nesse tempo todo. Espero termos um novo contato em breve. Um abraço a todos aí, até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.